Fala, gurizada! E agora, aplicações derivadas. Essa aula eu dividi em duas partes. Porque umas são aplicações mais abstratas e outras aplicações mais fáceis de enxergar. Vamos começar com as mais abstratas? Então, parte 1, manda ver. Bom, as duas principais aplicações que veremos são os usos das derivadas para determinar informações sobre gráficos de funções e problemas de otimização. Começamos essa aqui para trabalhar sobre gráficos, tá bom? Essas não são as únicas aplicações, tá? Tá bom? Então vamos trabalhar bastante com limite agora no começo, tá? E depois um pouco mais derivada. Vamos começar falando sobre o que é o diferencial. O que é o diferencial? Se tu tem a derivada de uma função, né? Se a derivada de uma função é o coeficiente angular de uma reta t num ponto x f de x e dy de x é a derivada, então se a gente olhar para o dy como um acréscimo na ordenada da reta tangente, como assim? Vamos colocar um desenho aqui para você enxergar. Aqui, ó, aqui tem um ponto x, aqui o f de x. Então se eu olhar para o dy, né, isso aqui, ó, dy aqui, ó, o aumento aqui nessa parte aqui, se eu olhar para esse dy como esse aumento aqui na ordenada é essa reta aqui, né, da reta tangente, correspondente a esse acréscimo aqui, na reta abscissa, né, ao dx, se eu olhar para o dy como um acréscimo correspondente ao acréscimo dx, então eu vou ter essa situação, a derivada de y em relação a dx, que é a definição da derivada, é a tangente desse ângulo alfa aqui, correto? Esse ângulo aqui do início, do alfa, o ângulo que faz essa reta com... Tudo bem? Eu já tinha falado isso. Posso escrever assim, vocês lembram que eu disse que isso aqui podia ser encarado como um quociente? dy é igual à derivada da função dx, né? f' de x dx. Se você fixar o x, você pode olhar para a função, para uma função que associa cada dx com dy. Como assim? Você tem uma função que é dy igual a f' de dx. Essa função aqui em vermelho a gente vai chamar de diferencial de f em x. Tudo bem? Qual é o significado disso? Por exemplo, se tu tiver essa função aqui, a de r igual a πr quadrado, vamos calcular o diferencial dela e interpretar. Bom, essa função aqui eu creio que você sabe que a função calcula a área de um círculo, né? Tudo bem? O diferencial, né, a derivada dessa função é 2πr dr, né? Se você tiver dúvida, você volta aqui, ó, né? dy é f' de x dx. Né? Então, a derivada disso aqui é 2πr dr. Tudo bem? O diferencial. E o que significa isso aí? Significa o seguinte, se isso aqui é a área, né, e você aumentar aqui em R essa quantidade, né, um valor de A, se você aumentar o raio R, né, tu tem o raio R e tu tem essa área aqui, tudo bem? E o que significa esse dA, que é 2πr dr? Esse é um valor aproximado que vai acrescentar na área, quando você aumentar o R. Entendeu? Se eu aumento o R, isso aqui vai aumentar na área, aproximadamente, valor aproximado. Tá bom, falei diferencial, agora eu vou falar da variação. Vou falar de velocidade e de aceleração. Começo com a velocidade. Você tem uma partícula em que a posição dela é descrita por f de t. X é igual a f de t. Né? Essa função f de t que dá a posição a cada instante. Tudo bem? Bom, isso aqui é a velocidade média da partícula, lembra? Do ensino médio? Posição final menos posição inicial dividido pelo tempo é a velocidade média. Agora vamos usar um limite fazendo com que a diferença entre esse t e esse ΔT aqui, né, não exista praticamente, o que esse ΔT vá para zero. Né? Quando a gente fizer isso, a gente sai da velocidade média e vai para a velocidade instantânea no instante t. É o mesmo coeficiente de inclinação, só que agora com mais esse limite. Né? Ou seja, a derivada da função posição em t vai nos dar a velocidade instantânea em t. Né? Então, a velocidade instantânea é dada por isso aqui. Imagina você a seguinte ideia. Se você quer ir de uma cidade para outra de ônibus, talvez você esteja interessado na velocidade média para saber quanto tempo gasta. Agora, se você quer fazer uma viagem de um satélite da Terra para Plutão, você está muito mais interessado em velocidade instantânea do que média.
Por exemplo, qual vai ter que ser a velocidade ou aceleração quando ele se aproximar o ponto máximo de Saturno, por exemplo? Não é a velocidade média que você está interessado, é na instantânea. E a velocidade é a derivada do tempo. Da mesma forma que a aceleração é a derivada da velocidade, ou a derivada segunda da posição. Dessa forma, a derivada da velocidade é a aceleração. Aceleração instantânea é a derivada da velocidade, que é a velocidade derivada da posição. Coloquei aqui um pequeno problema. Olha aqui um problema interessante. Um objeto é largado de um edifício que tem 1.250 pés de altura, né? E a fórmula que determina a posição dele é essa daqui. Ou seja, no instante zero, ele está a 1.250 metros de altura. Conforme o tempo vai passando, ele está cada vez mais próximo do solo, né? Dado por essa função aqui. Esse t é dado em segundos e o F ou S é dado em pés. Alguns problemas: determinar a velocidade de t e a aceleração de t, dizer quando é que o objeto toca o chão e com que velocidade de aceleração ele toca o chão. Bom, a velocidade é a derivada primeira, já falei, né? Isso aqui é uma constante, vai para zero, aqui fica 2 vezes 16, 32, menos 32t. Pés por segundo, né? E a aceleração é a derivada da velocidade, né? Fácil, menos 32. Pés por segundo ao quadrado, se lembra? Quando o objeto tocará o chão? Quando o objeto tocará o chão, significa que a posição dele, que a altura dele é zero, né? Se ele estava 1.200 foi descendo, está em zero, né? Logo antes de tocar o chão. Mas quando isso ocorre? Isso ocorre quando f de t igual a zero, né? Eu tenho que igualar isso aqui a zero, né? Aí é uma equação do primeiro grau, né? Resolvo, vou encontrar que t é 78,125 segundos, né? Após 78 segundos, né, ele vai tocar o solo, após esse tempo aqui. Com que velocidade ele fará? Bom, eu já sei qual que é a velocidade, eu substituo esse tempo aqui nessa fórmula da velocidade e encontro aqui que a velocidade que ele vai tocar o solo é 2.500 pés por segundo, enquanto que a aceleração, eu substituo essa daqui, vai ser menos 32 pés por segundo. Se você converter isso aqui para metros por segundo, vai te dar aqueles dados que você conhece, né? Acho que é 9,81 metros por segundo aqui, né? É a gravidade. Na verdade, você percebeu que aqui é constante, né? O que significa o sinal de menos aqui, aqui e aqui? Significa que o objeto está caindo, está indo para baixo. Se o objeto estivesse indo para cima, seria um sinal de mais. Pense a respeito. Na física, né, nós temos vetores, né? Além da amplitude, nós precisamos do sinal que indica a direção e o sentido. Se ele está caindo, então é sinal de menos. Se ele estiver subindo, seria um sinal de mais. É isso que significa. Não é velocidade negativa. Significa que ele está indo para baixo. Tá? Continuando. Agora vamos falar do teorema do valor médio. Esse teorema é importantíssimo na vida de vocês daqui para frente. E ele fala uma coisa bem simples. Que se você tem uma tangente, então, que passa em A e B, e ela tem esse coeficiente aqui, se lembra? Coeficiente de inclinação da reta tangente. Em algum ponto entre A e B, vai existir pelo menos um valor C, pode existir mais do que um, mas pelo menos um, tal que a derivada nesse C é igual ao coeficiente de inclinação da reta secante, né? Ou seja, o coeficiente de inclinação da reta tangente em C é igual ao coeficiente de inclinação da secante em A e B. Isso C está entre A e B. Pode haver mais de um C nessas condições. Isso é chamado teorema do valor médio. O teorema do valor médio nos levará a um outro teorema. Esse teorema aqui diz o seguinte, que se f for contínua no intervalo i, então se a derivada for maior que zero, significa que a função é crescente. Se a derivada for menor que zero, a função é decrescente. Lembra do que eu falei para vocês? Já falei antes. Vou falar de novo. Pensa nessa função g aqui, essa azul. E g' é a preta. Essa função azul, ela cresce até aqui. Aí daqui até aqui ela decresce e depois ela cresce de novo. Quando ela está crescendo, a derivada é positiva. Quando ela está decrescendo, que é daqui até aqui, nesse espaço a derivada é negativa. E quando ela volta a crescer, a derivada é positiva. Esse teorema diz, ó, se a derivada
é negativa, a função está decrescendo. Se a derivada é positiva, a função está crescendo. Ou seja, a derivada nos conta qual é que é o comportamento da função, ou do gráfico da função. Outra definição importante, nós vamos precisar de ponto de inflexão. Ponto de inflexão é interessante. Mas para isso eu vou ter que falar de concavidade primeiro, tá? Nós já temos uma noção do que é concavidade para cima e para baixo. Estamos falando desde sempre, lá quando a gente tem uma função do segundo grau. Mas vamos definir certinho. A função ela vai ter concavidade para cima em um dado intervalo se o valor da função for maior do que essa soma aqui. O que é essa soma? Essa aqui é a equação da reta tangente, tá? Se a função for maior do que a reta tangente, então a concavidade é para cima. E o contrário é para baixo, né? Se for menor. Tudo bem? Agora, imagine a seguinte situação. De um lado de um ponto, a concavidade é para baixo e do outro a concavidade é para cima. Então, esse ponto a gente diz que ele é um ponto de inflexão, tá bom? Por que isso é importante? Para a gente vir para essa definição. Se uma função admitir derivada de até segunda ordem no intervalo, se a derivada de segunda ordem for maior que zero nesse intervalo, então a concavidade vai ser para cima. Se a derivada for menor, a concavidade vai ser para zero. Aqui de novo, g é a função, g' é a primeira derivada, e G duas linhas, que é essa laranja, é a segunda derivada. Nota aqui o seguinte, o G duas linhas, ele é maior que zero daqui para lá e menor daqui para cá. Significa que a função aqui cresceu até aqui, e decresceu até aqui e cresceu de novo. A primeira derivada contou isso. A segunda derivada está contando que aqui, nesse valor aqui, entre 0,6 e 0,8, vem aqui, a concavidade está mudando. Aqui a concavidade é para baixo e aqui é para cima. A concavidade está mudando. Então ali você tem um ponto de flexão. Tá? Outra aplicação de derivadas. Limites. Lembra de limites? Bom, no início a gente não calcula limites usando a derivada, porque a gente vai definir a derivada usando limite. Porém, porque a gente já sabe a derivada, a gente pode voltar lá em limites para calcular algumas derivadas. Dois tipos de derivadas. Quando você tiver uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Você tem um quociente da 0 sobre 0, esse limite vai para 0, isso vai para 0, daria 0 sobre 0. Ou quando tu tem infinito sobre infinito. Tu pode usar a regra de L'Hopital nesses dois casos. 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Em outros casos não. Tá bom? O que você vai usar? O limite com x tendendo a p do f sobre g, que te leva à indeterminação 0 sobre 0, será igual ao limite do f' sobre g' com x tendendo a p. Claro que o denominador tem que ser diferente de 0, né? Isso aqui vale para o x tendendo a p e vale também para limites laterais e limites indo para infinito, numa boa. E aqui, quando tu tiver infinito sobre infinito, mesma coisa, mesma regra, vale também para todas as condições, né? Você só tem que lembrar que é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. O limite daquele quociente é o limite das derivadas daquele quociente, tá bom? Regra de L'Hopital. Já pode calcular alguns limites, aí vai ser bem mais fácil do que fazer toda aquela farofa que vocês faziam. Tá? Coloquei um exemplo aqui, o seno de x sobre x, lembra que a gente usou todo o artimanha, teorema do confronto para calcular? Esse aqui dá 0 sobre 0, né? Se tu fizer essa substituição. Então dá para usar o L'Hopital. Vai ficar assim, esse limite é igual ao limite da derivada do seno sobre a derivada do x. Essa derivada de baixo vai dar 0 e aí ficou fácil de calcular. Né? Então pode substituir, vai dar cosseno de 0 a 1. Se tu tiver infinito sobre infinito, que é a segunda possibilidade. Aqui, se tu fizer uma substituição direta, dá infinito sobre infinito. Então vamos pela derivada. Derivada de cima é a própria derivada de x, a de baixo é 1. Esse limite dá infinito. É isso que o L'Hopital faz. Ok, por hora, o que eu tenho a dizer para vocês, façam exercícios para depois a gente passar para a próxima parte. Valorize e calcular. Muitos exercícios. Até sangrar os dedos.